E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo tudo sobre o clássico do final de semana, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Expectativa para mais de 50 mil torcedores. Eu já quero que você deixe o seu palpite, comenta aí o seu placar pro jogo do final de semana. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Não custa nada, me ajuda demais. Estamos na meta de 20 mil inscritos, então dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. A gente vai estar vendo aí todo o vídeo de pré-jogo, tudo que os comentaristas vão falar. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião. A gente vai falar de escalação, de Oscar, Luciano, do melhor modelo para esse clássico do final de semana, beleza? Crédito tradicionais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. E algo que a gente ficou projetando, desde o Papo 2K a gente tá aqui projetando, né, Zé? Que eu falava... As telas hoje estão maravilhosas de fundo, só para lembrar que você quer. Ótimo. Vale um Oscar. Coloca o Caleri, coloca o Caleri não, tá faltando aí a U. Tá faltando o... Não, tá ali o Oscar. Ali o Oscar. Ô, rapaz, pelo amor de Deus. É que eu tô olhando aqui a cara. O Oscar tá ali, rapaz. É o trocadilho. Ontem, deixa eu te falar uma coisa. Ontem o Brasil amanheceu com indicações ao Oscar. 3 indicações, histórico. E à noite, né, o Morumbi anoiteceu ali com a exibição de quem? Do Oscar. Mas vocês têm certeza que esse Oscar é o verdadeiro? Porque tá parecendo um Mr. M ali. Não é ele. Depois eu te conto a história que é... Oscar e Lucas. Caleri e Luciano. E muita movimentação, você viu? Foi que a gente tava na dúvida se ia prender um cara pela direita, um cara pela esquerda. Muita movimentação. Me agrada. Alisson e Pablo Maia, vocês tentando. Gosto. Pra mim tá tudo bem. Essa formação funciona. Vai ter outro time. Acho que tem um comprometimento, quem tá por ali recompõe, quem tá por ali marca, quem tá por ali não tá largando o time, não tá lá na frente esperando bola, que a gente debatia muito, por exemplo, como é que o Matheus Pereira vai recompor, como é que o do outro time, como é que o jogador tal vai recompor, porque físico, todo mundo ali tem condição de fazer esse movimento, ainda tem um pouquinho de dúvida, acho que vai se suportar, mas porque não tem histórico de lesões, o número de jogos do Oscar, talvez uma vez ou outra ele seja poupado, aí pode ter um Ferreirinha como opção se você tiver que descansar alguém. Gostou do jogo do Oscar? O time... Tô sentindo que tem um negocinho aí. Aqui, aquela cadeira tá Aconteceu alguma coisa no camarim também? Ai, hein? Porque ontem aconteceu com o Bispo. Hoje é sexta-feira, vai. Até que não foi mal o Oscar, né? Ontem não foi o primeiro jogo do Oscar, né? Do São Paulo. Mas jogou amistoso. Mas você tá querendo comparar um cara que já fez um jogo, fez outro ontem. De um para dois ontem ele queria ficar aqui soltando fogos. E eu não tenho problema nenhum, não. Tá tudo bem se empolgar com o Payet. Mas você não vai dizer pra mim que mais que o Oscar, você não gostou do funcionamento do sistema ofensivo do São Paulo ontem? Tá. Achei que eu tava equivocado. Funcionou bem, mas o Oscar... Nossa, jogo maravilhoso. Foi bem o Oscar, não foi? Eu não falei isso. Não, mas foi bem. Não falei isso. Acho que aconteceu alguma coisa no camarim. Impressionante. Não, o Oscar não foi mal, o Lucas não foi mal, o Luciano não foi mal, o Caleri não foi mal. Fez um bom jogo, o Oscar jogou muito. Um bom jogo, né? Fez um bom jogo. Jogou muito, ele falou. Porque ele tá querendo dizer que teve um jogo. O Payet não teve um jogo, teve um recorte. Mas no recorte, mas jogou muito. É bom, Brelha. O Payet jogou pra caramba. Aí, o Oscar foi bem, aí tá bom assim. Não, jogou muito também. Foi bem. Tá bom. Aconteceu o que no camarim? Que ontem ele ficou assim com o Birner. A temporada do Payet, ano passado, lado, me encanta, me gera menos, sabe, expectativa do que a temporada do Oscar. Mas você não aceita isso. Não, mas o Oscar tava jogando onde? Calma, meu amigo. Jogando onde e jogando. O que ele tinha pra jogar aquilo ali, ele jogou. Mas na China... O Payet teve fora, teve dentro, teve desmobilizado, sabe? Teve momentos de brilhantismo, teve momentos apagados. Na China não vale, tá bom, desculpa. Não é que não vale, mas estava num nível abaixo. Tanto é que ele reconhece... Oscar e Lucas ou Payet e Coutinho? Não, mas o Oscar reconhece. Eu vou precisar me readaptar. E tá se readaptando rápido. Então, Oscar e Lucas ou Payet e Coutinho? Trouxeram hoje, o Vasco de volta pro próximo. É uma boa questão. Não é uma boa questão. Eu quero uma boa resposta. Hoje. Uma loucura. Uma boa questão. Uma loucura. Não, fisicamente, Oscar e Lucas têm uma resposta melhor. Tá bom. Mais jovens também. Não, mas aí tem sempre um mais. Não, mais geniais. Tá boa folga hoje. Mais geniais é outro? Tô amando. Não, mas no... Tomando conta do programa. Hoje, dupla, em campo. Quero ver. Quer falar? Não, escolhe, seu time, joga a camisa. Quer Oscar e Lucas, quer Payet e Coutinho? Não, mas é uma questão boa, porque hoje, no momento, Oscar e Lucas, mais jovens, mais vigorosos, isso, carreira, dá pra comparar a carreira de Coutinho e Payet com a de Oscar e Lucas. O Coutinho, pra mim, Coutinho e Payet tiveram carreiras mais geniais, mais vistosas que a deles, mas o momento realmente, Oscar e Lucas tendem... Oscar e o Lucas? Só pra jogar uma pimentinha. Vai, Pedro, é com você. Não.
Quero saber do hoje, essa coisa de ficar comparando, se for, como era, quem fez. Não, hoje. Mas, sério, pô, Oscar e Lucas despertam uma expectativa maior. Ah, então tá bom. Então, era só isso. E em pouco tempo ali já está entregando. Falar isso. Não. Esse é o conhecido quadrado mágico, assim, titulado pelo Bueno. Nessa hora ele não foi O Bueno falou e o Birner arrancou os cabelos aí. O Bueno já tá em Cancún? Já não tem cabelo ali? Não, arrancou o pouco que tinha. Ah, entendi. Ainda tinha uma sobrinha ali, né? Te encanta esse quadrado mágico? Ou você, como a nossa gloriosa Nath Ferrão, você tiraria o Luciano, colocaria ali o Ferreirinho? Não, eu acho que o Zubeldia vai colocar de acordo com o adversário. Quando precisar um jogador mais de velocidade, para ter um pouquinho mais de velocidade para agredir o adversário, ou quando precisar segurar um pouco mais essa bola e ter um cara mais perigoso ali, vamos dizer assim, por dentro, que aí coloca o Luciano. Eu acho que o São Paulo tem essa variação. Não dá para... Eu não acho que... eu acho que deve começar com esse time. Esse, para mim, deve ser o time titular. Agora no Majestoso. Sim, deve ser o time titular, até porque eu estava acompanhando a reportagem do Edu, né? O Edu falou que na programação o Zubeldia tem como intenção, né, repetir 2 vezes a equipe titular. Depois descansa. Depois ele falou na coletiva. Tal. Ele falou isso. Então, eu acredito que deva ser esse time. E o Ferreirinha vai ser a 12ª... 12º jogador. 12º jogador. Quando precisar, muda. Porque você tem... Essa equipe do São Paulo, quando você tem Alisson e você tem Pablo Maia, você tem 2 volantes que sabem jogar. O Alisson, lembrando, que o Alisson começou como atacante pelo lado, depois foi por dentro, depois virou um segundo... Lembra do Alisson, Brilha? Depois virou um segundo... Lá de Minas. Segundo jogador, né, no meio campo. Você tem o Pablo Maia, que é um jogador que destrói bastante e que tem um bom passe e que também chega para finalizar de longa distância, tal, diferente, por exemplo, do Luiz e do Marco Aurélio, que são jogadores... o Luiz é um cara que já faz um trabalho um pouco mais defensivo, mas que não chega tanto como o Pablo Maia em relação à agressividade. Então, eu acredito que esse time do São Paulo vai gostar de ficar com a bola nos pés, até porque o Oscar... Eu acho que ainda precisa de um pouco mais de tempo para a gente analisar qualidade ele tem, como os 4 jogadores que vocês estão discutindo aí são bons ou não, carreira e tal, mas são 4 bons, ótimos jogadores tecnicamente. Mas eu ainda prefiro esperar porque, assim, uma coisa é o Campeonato Paulista na 2ª e 3ª rodada. Outra coisa é o Campeonato Paulista no final do Campeonato Paulista e começo de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Comebol, né? A Sul-Americana, Copa do Brasil, a sequência de jogos, porque aí você vai ter que administrar e esses caras vão ser obrigados a jogarem 2, 3, 4 jogos seguidos e aí você tem sempre uma queda em relação à parte física. E aí tem o equilíbrio da equipe que ele precisa encontrar para justamente não sofrer tanto e poder utilizar o melhor desses jogadores. Mas eu volto a falar, para mim o time de São Paulo é um bom time, é um time que vai dar muito trabalho, um time chato, time chato, vai ser bom para jogar. Eu ainda acho que, por exemplo, tem que dar uma cutucadinha, uma provocação, tem que exigir um pouquinho mais o Beldia do Caleri. Ele entrega muito para o time de corre, ajuda, mas a função dele tem que ser marcar gols. Faz tempo que não sai um golzinho do Caleri, né? A função dele tem que ser marcar gols, porque não adianta nada ele correr, ajudar, dar carrinho no volante e tal, e se a bola, quando é cruzada, ele chega na área cansado. Aí ele não vai ter a lucidez e nem como gosta de dizer o Brenner, a fresqueza, assim. Você tiraria o Caleri em algum momento se os gols não saírem e tal, e aí de repente você colocaria o Luciano como uma referência ali na frente, aí entra o Ferreirinha? Eu acho que é uma opção. Você pode trabalhar com o André, né? Também. O André como um centroavante. Que o André não é um centroavante. O Eric também, né? Agora tem. É mais pelo lado, né? O Raia Francisco subindo. Mas calma. Não, bom jogador, mas calma. Calma. Deixa o menino maturar. Também tem empolgadão mesmo, já tá jogando o menino. Sextou. Vai ser opção, vai estar no elenco. Vai, merecidamente. Bota pra rodar. Não vamos queimar etapas. Deixa o menino entrar sem a responsabilidade. Uma coisa é juvenil, júnior, que eu acho que é fantástico. Quando você chega no principal, no profissional, é um outro nível, porque você não joga apenas com jogadores de 17, 18, 19 anos. Você joga com jogadores de 30, de 28, 27, 24, que têm experiência, que têm rigor físico, Sim. que têm técnica, que têm tática. Então é diferente. O timing do jogo, a malandragem, o posicionamento é muito diferente daquilo que você vê nas categorias de base. Também acho que ele vai receber oportunidade, porque a qualidade que tem é impressionante, mas eu não gosto de colocar responsabilidade no menino que
Deixa ele maturar, não, responsabilidade tranquilo. não, mas bota aí pra rodar. Não, mas põe pra rodar, não tô dizendo que não vai Jogador jogar. bom, eu quero ver rodar. Entendeu? Última vez que o São Paulo lutou por título brasileiro, quem estava no ataque era o Brenner também. Sim, mas o ano passado colocaram o William Oliveira e o que o William Oliveira fez? Tem que botar pra sentir. O William não deu, o Brenner deu. Lá atrás, a rapaziada aí nova deu certo. Mas você também. acabou de falar que não tem que falar de lá atrás. Não. Mas foi isso ou não foi? Tô te dando exemplo, Não. Não entendi. Não, Zé, você tá comparando mamão com laranja. Não, mamão com laranja não. O Brenner deu certo. Ué. O William não deu. Bota o Sim. William pra ver. Mas lá atrás botou e deu certo. Hein, Brenner? Não. Vando, como é que William vai? Gomes. Não, William Gomes, Eu tô falando desculpa. que... será que o William jogaria hoje? Tô falando que tem que botar, só vai saber se colocar. Poderíamos falar também do Imagina Hendrick. segurar o Hendrick e esperar o Hendrick fazer 18 anos. Segurar. Mas Não, o Abel espera falou, o Hendrick, calma, espera o deixa Hendrick. ele pra Disney. Deixa ele pra Disney. Mas aí quando a corda apertou lá contra o Boca, chamou ele no intervalo. Mas ainda bem que ele colocou. Podia ter colocado antes. Mas quanto tempo depois? Isso, eu também acho. Mas eu acho que garoto... eu não gosto de colocar responsabilidade em cima de um menino. Eu acho que não tem que virar e falar assim, tira o Calheri e bota ele de 9 que ele vai resolver o ano. Não. Por isso que eu tô Mas dizendo. opção para rodar o elenco, bota Por isso que eu disse, vamos ter calma, deixa o menino entrar aos poucos, vai se ambientando, vai conhecendo o profissional, vai entendendo como é que funciona, e aí depois coloca para jogar. E se ele tiver mérito, ele joga como titular. Bota eu acho que essa equipe cabeça de bagre para jogar e o cara que é craque, calma. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Bota para rodar no elenco. Eu estou só falando que ele vai rodar. Só estou falando que ele vai rodar. Não chamei o menino de cabeça de bagre e eu acho que eu não vou chamar ninguém. Zé. Bota-se tanto cabeça de bagre para jogar. Não é que o Ryan é cabeça de bagre. Não, eu entendi. Bota ele também, que é craque. Eu entendi. É craque não, que é promessa. Mas eu acho que assim, calma, ele vai entrar. Ele vai entrar. Qualidade que ele tem, ele vai entrar. Então, agora, precisa ver como esse time do São Paulo vai reagir a essa série de competições e como o Zubeldia. Porque vale lembrar, quem falou no começo do ano que o São Paulo ia ser campeão da Libertadores foi o Zubeldia. Foi ele que acreditava nisso. Que jogou essa responsabilidade. Provavelmente alguém vai cobrar dele em determinados momentos. E aí você não pode, nós estamos vendo aqui, eu vou dar o exemplo do Atlético Mineiro ano passado. Concentrou nas Copas, e aí a gente... Estava com o Breiler, acho que até no Sport Center. Sim. Era eu, você... Cuidado, então. Que nós... Não, nós estávamos falando sobre as possibilidades, você vê. Nós falamos sobre o Felipe Luiz, assume 4 jogos, joga a final da Copa do Brasil, chega, pode ser considerado um grande treinador e tal. E o Milito, que conseguiu levar o Atlético em 2 finais, poderia perder as 2 e ser mandado embora uma semana depois. O que aconteceu? Foi o que aconteceu, nós estávamos falando isso. Então, o Brasil é muito difícil nessa questão. Por isso que eu acho que o Zubeldia, quando ele fala que São Paulo vai ser campeão da Libertadores, ele chama uma responsabilidade e joga uma responsabilidade também para cima da diretoria. Só que isso daí provavelmente vai ser cobrado no dia a dia. Né? E aí a questão de... E aí como a Nath falou sobre o Ferreirinha e tal, por isso que eu acho que ele vai se adaptar de acordo com o adversário. Sim. Vamos ouvir o Oscar, então, que, segundo o Breiler, brilhou ontem à noite. Segundo o Pedro Ivo, não foi mal, não. Vamos lá. Sentindo alguma coisa entre vocês. Acho que vai ter bastante jogos aqui, por isso que tem que ter um elenco muito qualificado. Acho que realmente eu vou ter que me readaptar a jogo a cada 3 dias, então é importante também quando a gente está em campo e quando a gente acaba o jogo recuperar bem. E essa é a minha função. A função o Lucas poderia ter feito gol, o Alan ali também poderia, mas é ajudar a equipe. Eu estou aqui para ajudar a equipe, a gente, independente de quem faça o gol, de quem dá assistência, eu sempre tento ajudar ao máximo a gente na criação e, lógico, na parte para a gente sair sempre com a vitória. Majestoso do próximo final de semana que ele deve jogar. Tecnicamente, ele tem muito a oferecer. E no momento em que na temporada passada o São Paulo tem uma certa dificuldade no final da temporada, de repertório, de conseguir tirar um coelho da cartola, quando o Lucas não estava tão bem, o time não funcionava tão bem. Calleri passou fome algumas vezes, mas também desperdiçou outras que em outros tempos ele faria. É fundamental ter um jogador como ele, que tem uma visão de jogo como ele tem. Ele fala da questão da adaptação dele, de se entender de novo ali, de reconhecer os companheiros, né? Saber a movimentação. Isso eu acho que é fundamental para um jogador com a qualidade técnica que ele tem, para determinados movimentos que ele faz dentro do campo, mas a expectativa é grande. Ele readaptado, tecnicamente, é um jogador que pode trazer muitas alegrias para o torcedor são paulino. Você acha que é aquele jogador, Breiler, que no final do ano tem potencial para a gente, aqui na premiação do Bola de Prata, entregar uma bola de ouro para ele? Tem potencial. A gente falou
no ano passado, por exemplo, e boa parte da temporada ele esteve brigando, do Matheus Pereira. O Matheus Pereira é um meia clássico ali, um jogador com a perna esquerda muito calibrada. E o Oscar é um meia de seleção que jogou Copa do Mundo, que acabou ali ficando fora do radar do público brasileiro por ter ido e ficado tanto tempo na China. Mas ele não é um meia daqueles mais geniais de drible, de lances ali, de um contra um. Mas ele tem uma virtude que eu admiro demais em meia, por isso que eu não canso de elogiar o Payet, porque é o tipo de meia que olha pra frente. Que tem muito meia que acaba pecando, e esses meias cada vez mais raros, né, camisas 10, por fazer um jogo muitas vezes burocrático, toquezinho curto pro lado e não rende. O Oscar é sempre olhando pra frente e passa em progressão. Então, ontem, por exemplo, o passe que ele dá naquela jogada que ele descola um passe de letra pro Lucas na direita, parece um negócio fácil, né? Uma jogada desenrola ali, o cara dá um passe de letra, mas para acertar o timing dessa jogada no ritmo de um jogo profissional, é só jogadores que são muito diferentes. E o Oscar, entrando no ritmo do futebol brasileiro, né? Ele fala sobre isso, de precisar se reencaixar nesse sistema de jogar quarta e domingo, ainda mais nesse começo de temporada que vai ser insano, né? De estadual. Mas se ele se encaixar fisicamente, der conta desse puxado, é um jogador realmente especial. Até no sentido técnico, vejo mais refinamento nele do que no Lucas Moura. O Lucas Moura é uma técnica com explosão, com arrancada, com drible. O Oscar não, jogador de passe, aquele passe que ninguém vê, que o meia consegue tirar da cartola. E o principal, para frente, sempre olhando para o gol e tentando dar uma assistência e arriscando muito. O Oscar é um meia que arrisca esses passes, esses lançamentos. Eu vejo que é um diferencial, sim. Dá para colocar o Oscar nessa prateleira de um potencial bola de ouro. Paulo, é o Pablo Maia e mais um. O Alisson, Luiz Gustavo ou Alisson. Alisson. Aí você tem lá o Lucas de um lado, Ferreirinha do outro, o Oscar ali no meio que tem que jogar. Sobrou... Só tem mais uma vaga, Fernandinho. Caleri ou Luciano? E aí? Aí eles é que tem que brigar lá no dia a dia. Deixa os dois no treino brigando e no jogo, o campo que tem que falar daí, né, Sozinha? Tem que falar pro... O campo tem que falar. Não, tem que escolher um, tem que ver quem tá melhor. Tem que ver quem tá melhor. Caleri não fez uma boa temporada ano passado, o Luciano também oscilou. Essa opção que o Zubeldia tem, mas eu acho que é por aí mesmo. É escolher entre os dois para se juntar ao Lucas, ao Oscar e ao Ferreirinha. O Ferreirinha, ano passado, não jogou porque se machucou, né? Se machucou, voltou já no parte final. do ano. Esse cara não pode ficar fora. O Alisson também voltou, que ficou um tempão. Foi um jogador, Ferreirinha, que o São Paulo buscou durante muito tempo. Um cara de beirada, rápido, que tem um drible. Agora É bom, cara. E você tem, eu também gosto. Acho que não tem que sair. Agora, o Zubeldia tem que quebrar a cabeça quem ele vai tirar. Eu acho que ele não vai tirar o Caleri. Porque o São Paulo tem um padrão de jogo com o Caleri na frente, só que o Caleri precisa... Vai sobrar pro Luciano. Infelizmente, mas como é que você tira o Luciano fazendo gol? Aí é fogo. Então tira o Caleri. Aí ele tem que achar... O Caleri que errou. Tem que achar a regra, joga com 12. Não dá. Tem que achar a alternativa. É no treino que vai ver, porque, como diria o grande filósofo Tite, a bola pune, entendeu? Ou o gramado o campo fala. Agora são duas coisas, fala. Uma das coisas que precisa ter num time é paz, né, cara? E a gente já viu quando o Luciano fica fora do time, dá uma tumultuada. Ah, né, mas cara? isso não pode ser um problema que o treinador tem que se preocupar. Concordo com você, mas é só uma constatação. Não é um problema que o treinador tem que se preocupar. Aliás, ele tem que resolver isso também, né? Tem que escalar o time e aparar as arestas ali fora do campo. Se o cara está insatisfeito que não está jogando, ele que treine melhor, que joga melhor e conquiste a posição dentro do campo. Ficar bicudo é pior. Não resolve, né, Fred? Só mas acontece. Acontece. Não dá para ficar feliz também, né, Fernandinho? Não dá para ficar feliz. Fica Agora não dá para treinar mais. Vai treinar, pô. Vai treinar, que é a melhor coisa que tem. Agora, ir para a imprensa, ficar falando. Eu gosto do Luciano. O Luciano faz 3 anos é a cara aí. de São Paulo já, né, cara? Que o ano que ele fez menos gols, eu acho que foi 18 gols, mas tem 2 anos que ele faz 21, 18, 21 de novo. Então, o cara que faz gol é um cara fundamental. Teve proposta para sair, decidiu ficar. Agora, o Zubeldia vai ter que quebrar a cabeça. São 2 jogos como titular, 2 gols dele. Como é que você vai mexer num jogador como esse? Por outro lado, tem o Ferreirinha pedindo passagem, o Érico pedindo passagem,
Mas assim, para o treinador... Acho que a discussão não é o Ferreirinha, né, cara? O Ferreirinha é unanimidade que tem que não, jogar, mas pelo cara. que... Unanimidade entre a gente. Mas, Souza, acho que quem vê o São Paulo jogando Não, e entre vê a o que gente. está acontecendo, entre como é nós que você vai aqui deixar só. um cara Mas desse eu acho que o São Paulo fora? precisa dessa característica que traz o Ferreirinha que nenhum outro tem. Porque ele Nenhum vai dos ter quatro dois tem a caras característica do rápidos Ferreirinha. dos dois lados, né? Não, rápido mesmo é o Ferreirinha, né? Que Não, dá o esse Lucas drible. já foi. O mas Lucas, o Lucas já ainda tá outro é. estilo. O Lucas já tá no outro estilo. Lucas a gente nem... O Lucas é extremamente seguro, confiável. É o cara que você põe no campo, você sabe que alguma coisa... Raramente ele não entrega algo num jogo. E para ele... Faz tempo. E quando pega na bola, cria alguma coisa Não, boa. isso. Você sabe que cai no pé dele, alguma coisa boa vai acontecer. E para ele, com o Igor Vinícius pelo aquele lado, a reclamação que a gente fazia ano passado era que às vezes jogava o Rafinha ali. E com o Rafinha do lado, ele tinha que fazer aquela beirada todinha ali para poder voltar à marcação. O Lucas, por característica já de futebol europeu, é aquele cara que do lado ali que ele faz aquele corredor ali. Agora, quando você tem um lateral direito que ajuda na marcação, que é o caso do Igor Vinícius, para ele é muito melhor, vai ter mais liberdade. O Lucas ontem não fez um grande jogo, essa é a realidade, nem ele, nem Caleri. O Caleri está um pouco... Mas quem no São Paulo que encheu os olhos do Maravilha... Mas quem fez um grande jogo no São Paulo? Ninguém. Mas ninguém ainda. O Alisson foi bem. Eu achei que o Alisson foi bem. Não, o Alisson e o Pablo Maia jogaram muito bem. O Alisson jogou bem. Jogaram bem. O próprio Alan Franco jogou muito bem. Mas é começo de temporada, Fernandinho. Sim. Agora, infelizmente, tem o É uma torcedor quer saber realidade e disso. outra realidade que vale 3 pontos. Mas todo ano é assim, como né? fugir disso. Não, Informações do São Paulo é o José Paz. José Paz, conta pra nós, o Oscar encaixou no time, né? Ou não? Sim, demais, Michele, demais. Boa noite de novo para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Ontem o São Paulo, como bem disse o meu querido Marcelo Bacejo, ele entrou num 4-4-2 clássico, né? Com dois volantes ali, o Pablo Maia, o Alisson, aí na meia, o Oscar e o Lucas, e lá na frente o Caleri e o Luciano. Então aquele classicão mesmo, 2 meias, 2 volantes, 2 atacantes. O São Paulo se deu muito bem nessa partida, o Oscar jogou demais. Foi importante também para a gente ver a volta, né, aí definitiva da dupla Pablo Maia e Alisson, que no ano passado os dois tiveram problemas físicos importantes. O Pablo Maia perdeu quase a temporada inteira de 2024. O Alisson ainda conseguiu retornar no finalzinho de 24. Teve uma fratura no tornozelo importante num jogo lá contra o Grêmio, no Morumbis. O Pablo Maia teve que passar por cirurgia na coxa. Então, enfim, esses dois caras, eles foram pilares do São Paulo, por exemplo, no ano de 2023, quando o São Paulo conquista a Copa do Brasil. E esses dois caras bem, eles vão dar uma sustentação muito grande para que o Oscar e o Lucas consigam desenvolver aí dentro de campo. São caras muito criativos, o Lucas muito rápido, para municiar lá na frente dois caras que sabem fazer gols. Luciano foi o artilheiro do São Paulo na temporada passada, 18 gols. Caleri é um grande ídolo da torcida do Tricolor. Então vamos escutar aí Luiz Ubeldia, depois da partida de ontem, falando exatamente sobre o desempenho do Oscar nessa reestreia dele, nesse retorno dele com a camisa do São Paulo no estádio do Morumbis. Então diga lá, Luiz Ubeldia, aqui no Gazeta Esportiva. Creo que lo he dicho en varias ocasiones que tener un jugador... A ver, Luciano es un jugador por adentro que tiene gol. Lucas es un jugador desequilibrante, jugando por afuera o por adentro, es un jugador desequilibrante. Y Oscar es un jugador que busca más los pases, la asistencia. Los tres tienen goles y los tres te dan cosas diferentes. Por eso la contratación de Oscar, porque acredito, de que él jugando fijo ahí de medio atacante o jugando por izquierda o por derecha para tirarse adentro, es un creador de jugadas. Então tá aí a palavra do Oscar aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, daqui a pouquinho eu vou retornar, viu, Michele, amigos que estão acompanhando o programa de hoje nessa sexta-feira chuvosa aqui na capital paulista, pra gente falar um pouquinho mais do majestoso, né? Tem clássico importante, São Paulo e Corinthians no final de semana, jogo válido aí pelo Campeonato Paulista lá no Morumbis, como vocês já comentaram, já participei do palpitômetro, aquela coisa toda. Mas vou dar um spoiler aqui pra você, viu, Michele? Rian Francisco, que está suspenso na Copinha, não vai jogar amanhã, tomou o segundo amarelo na semifinal contra o Criciúma. Então poderia ficar à disposição lá do glorioso Luiz Ubeldia, né? Mas não vai. Não vai para esse jogo do próximo domingo, futebol profissional lá no estádio do Morumbis. E daqui a pouquinho eu explico por quê, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar do lado São Paulino nesse clássico aí do final de semana. Mas isso é daqui a pouco. Volto contigo aí. Valeu, Zé. Brigadão pelas informações. Por que será que ele não vai usar o Rian? O Rian? Comenta aí, já deixa aí a sua opinião, o seu palpite, o seu placar
pro jogo do final de semana. Eu, particularmente, acho que vai ser 3-1 pro São Paulo. Eu vejo que o time do Corinthians é um time que cansa e deixa muito espaços no segundo tempo. E, sinceramente, para mim, o principal problema ou dúvida que o Zubeldia vai ter e que todos nós estamos tendo entre Oscar, Luciano, Lucas e Caleri, ou deixar o Luciano no banco e colocar o Ferreirinha nesse time, eu acho que se o Zubeldia conseguir montar um sistema, ou não montar o sistema, mas encaixar no sistema defensivo do São Paulo, na fase defensiva do São Paulo, esses 4 jogadores, ao meu ver, o ideal seria o São Paulo marcar em linha baixa, porque o que acontecia era o São Paulo subia, cada um ficava meio que no seu, no jogo aqui agora contra o Guarani, né? Cada um ficava meio que no seu, e na hora de descer, se o lateral descesse, o Oscar tinha que acompanhar. Se o outro lateral descesse, o Lucas tinha que acompanhar. Eu acho que isso vai desgastar muito os caras. O Lucas e o Oscar, eles não dão conta ainda fisicamente, principalmente o Oscar, que ainda tá fora de ritmo de jogo. Então, para esse sistema encaixar, o São Paulo tem que descer e marcar em linha média baixa. O Corinthians vai sair com a bola, o São Paulo perdeu a bola, desce, deixa os zagueiros adversários com a bola e deixa para dar o bote quando essa bola entrar no setor de meio de campo do São Paulo. Ou, geralmente, o que acontece nos times que marcam em média baixa é você deixa os zagueiros com a bola, deixa os zagueiros ficar trocando bola de um lado para o outro, do lado para o outro. Quando essa bola vai entrar no meio, tem o bote, e aí a gente tem o Alisson e o Pablo Maia, que são especialistas nisso, para essa bola voltar de qualquer jeito pro time adversário, e aí sim, o time adversário vai recuando, a bola bate no meio de campo, volta pro lateral, que volta pro zagueiro, que volta pro goleiro, aí o time todo sai forçando a equipe a dar o chutão pra frente, e aí você tem Alisson e Pablo Maia para brigar por essa segunda bola. É o único método que eu vejo, porque o Corinthians fisicamente parece estar melhor que o São Paulo no primeiro tempo. É um time que joga com 3 volantes, joga com garro, então é um time que povoa muito o meio de campo. Mas no segundo tempo, o Corinthians não tem um elenco excelente, não tem um elenco bom. O elenco do São Paulo, para mim, ele tem... Caso você queira mudar peças e caso você queira mudar volantes, você tende a manter o mesmo nível. Até a página 2, né? Porque sai o Lucas, entra o Eric, aí dá uma quebrada. Então, assim, são estratégias, e principalmente, se o São Paulo entrar com esse time, esse quarteto, e no segundo tempo colocar o Ferreirinha, eu acho que, vai colocar o Ferreirinha. Tira um cara, não, vou tirar o Luciano e colocar o Ferreirinha. Tira o Luciano, traz o Oscar pra dentro, coloca o Ferreirinha e deixa o Ferreirinha jogar com o Luciano e Oscar pelo menos uns 10, 15 minutos. Porque, o Luciano joga o primeiro tempo todo com os caras, o Ferreirinha vai entrar e você saca os 3. Saca o Oscar e saca o Lucas. O Ferreirinha não vai dar conta de jogar ao lado coloca o Oscar... Coloca o Luciano, saca o Oscar, coloca o Luciano no meio, saca o Lucas e coloca o Eric. O Ferreirinha não vai conseguir jogar. Por quê? São características diferentes. O Ferreirinha, ele precisa desse cara que entenda. Eu tô muito curioso para ver o Ferreirinha jogando com o Oscar. Porque aquele negócio, né? O Ferreirinha é a flecha e o Oscar é o arco. O Ferreirinha, ele ataca o espaço e o Oscar enxerga o espaço. Então tem tudo para se dar bem essa dupla. E o Luciano, eu entendo que o Zubeldia é uma tarefa muito difícil você sacar o Luciano, porque o Luciano te entrega gols. E jogando do jeito que ele jogou contra o Guarani, a gente não tem o que reclamar do Luciano. Eu, particularmente, não tenho o que reclamar do Luciano. Teve até um inscrito aí que no vídeo do Guarani falou, fala mal do Luciano e agora. Eu não tenho o que falar mal do Luciano. O Luciano atuando do jeito que ele atuou ontem. Atuou dentro da área, fazendo gol, finalizando. Mas às vezes que o Luciano saiu de dentro da área,
O Oscar tomou uma bola, girou em cima do cara, deu a bola pro Luciano, o Luciano não conseguiu fazer tabela. O Luciano errou, saiu de dentro da área, veio armar jogo, errou passe. É o mesmo Luciano. A grande questão é que dentro da área ele rende, ele é um segundo atacante. Pra você ver, quando saiu os caras, saiu o Lucas, entrou o Eric e o Ferreirinho, o Luciano foi pro 10. O São Paulo não criou mais. O São Paulo criou uma jogada numa bola que o Bobadilha deu o carrinho, roubou e o São Paulo saiu um contra-ataque. Mas de criação, não criou mais, porque o Luciano não é esse cara da criação. O Luciano não é esse cara que enxerga, o Luciano não é o cara da visão, não é o cara do passe. O Luciano é o cara da finalização. Então, ele estando ao lado do Caleri, não é atrás, não é na frente, é ao lado do Caleri, dentro da área, importunando a defesa adversária, tendo dois caras para criar para ele, o Oscar e o Lucas. Tem o que para reclamar com o Luciano? Ninguém é idiota aqui de reclamar do Luciano. O Luciano, jogando na posição dele, ele é excelente, mas quando ele joga fora de posição, ele não rende. Ah, o Luciano fez 18 gols na temporada passada. Parabéns, mas se a gente for pegar os números, Lucas e Caleri tiveram mais participações de gols que ele, em gols que ele. O Luciano fez 18 gols e deu uma assistência. Nas estatísticas está 2 assistências, mas eu me recuso a acreditar que no jogo São Paulo e Bahia, lá na Fonte Nova, aquele bate-rebate que sobrou pro Elton Rato foi uma assistência do Luciano. Então o Luciano, no ano todo, fez 18 gols e 1 assistência. Uma assistência. O Caleri, que todo mundo critica, fez 14 gols. O Lucas também fez 14 gols. Os dois têm o mesmo número de gols na temporada passada. O Lucas deu 10 assistências e o Caleri deu 7. E aí? O Luciano sim entrega gols, mas no ano passado a gente precisava menos de um atacante e mais de um meia. Esse ano o São Paulo não precisa mais de meia. O Lucas de meia direita, o Oscar de meia esquerda, o Luciano pode atuar no local que ele rende mais, de segundo atacante. E é simples isso. É simples. Não é um quebra-cabeça, não é algo, né? É simples. O Luciano de segundo atacante ele rende, ele é acima da média. O Luciano de segundo atacante ele é em cima da média. A grande questão é que o Ferreirinha dá opções e estilo de jogo que o Luciano não dá. Velocidade, drible, espaço, X1, amplitude, principalmente. Mas para jogar todo mundo, esse sistema defensivo vai ter que ser bem encaixado e vamos ver o que vai ter para fazer, o que o Zubeldia vai montar para esse jogo do final de semana. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!